pelas bênçãos sem medidas que o Senhor tem nos dado o privilégio de desfrutar. Meus irmãos e irmãs, que possamos sentir a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria saudar, bem como a igreja que se encontra aí no seu lar. Queremos muito agradecer a Deus pelas bênçãos, por tudo aquilo que Ele tem nos dado o privilégio de desfrutar. Queridos, queria pedir perdão a você. Nós não temos tido uma internet de qualidade. Nós estamos ainda nos ajustando para passar esse momento. Mas, como o diácono irmão Glaucio, nesse instante, compartilhou conosco, que possamos adorar, que possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós temos momentos difíceis, mas o Senhor está no barco. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro. E eu queria agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas antes eu queria fazer um momento de oração. Eu queria orar pela sua casa, orar pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes. Eu queria orar pelo mundo, pela nossa nação, pelo nosso estado, por cada um dos governantes. Além de nós, nos últimos dias, essa pandemia, nós estamos vivendo um conflito grande no mundo, que é o conflito racial. As pessoas não têm amado mais, as pessoas têm sentido raiva umas das outras, e nós precisamos estar intercedendo a Deus. Eu queria convidar você que está aí na sua casa agora, a você fazer esse momento de oração comigo, entregando a Deus tudo. Mas vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, um dia, Senhor, na Tua presença vale muito mais do que 1000 neste mundo. Obrigado, Senhor, porque podemos estar nesta hora em diversos lares, levantando um clamor ao Senhor. Seja com nossas vidas, Senhor, com a vida da nossa família, nos dando saúde e paz. Cuida de cada um de nós. Obrigado pela vida da Igreja Batista do Nobre, por esta família que ama, Senhor. Continua nos abençoando. Ó Deus, suplica ao Senhor por cada uma das autoridades, ó Pai. Cada prefeito, cada vereador, cada governador, cada senador. Peça ao Senhor pelos poderes, ó Deus, constituídos, tanto o legislativo, o judiciário, ó Deus, o executivo, Pai. Peça ao Senhor, Deus, pelas nações, que haja amor, Pai. Peça ao Senhor que o Senhor possa apaziguar os ânimos, que possamos realmente, ó Deus, ver cessando o conflito das raças. Ó Pai, sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Tira, Senhor, do meio de nós esta praga, esta dor. Ó Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele, ó Deus, que tem um controle de tudo nas mãos. Fica conosco, fala noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia num texto da Palavra de Deus. Hoje eu queria falar na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu queria ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Abra comigo, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. O tema da mensagem: somos o que somos. Somos o que somos. E nós iremos ver o apóstolo transmitindo uma palavra poderosa. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam
para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para vocês, também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu queria ler mais uma vez o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queria saber de você, queria dizer a você, queria esclarecer a você: o que somos já está definido, já está resolvido. Escute bem: o que somos definido, já está resolvido. A palavra de Deus nos diz que vocês, porém, são. Isto significa dizer que o que somos está definido, já está resolvido. Você precisa entender isto. Se você quer ser outra coisa, é com você. Porque o que realmente você é já está definido. A Bíblia aqui declara: nós somos, e o que somos, somos. Não há possibilidade de outra coisa. Você que se quer escolher ser outra coisa, queridos, não há como ser de Deus, de forma alguma. Não há como ser de Deus e ser outra coisa. Ser dele significa ser como ele é, ser como ele quer ser. E minha pergunta a você nesta noite é: e agora? Qual a sua resposta? O que realmente você quer ser? Você quer ser aquilo que Deus quer para você? O texto sagrado nos diz que agora, povo dele, você é dele, você pertence a ele, você é aquilo que ele seja. Não há nessa palavra possibilidade para ser outra coisa. Pedro aqui nos diz em poucas palavras quem somos e qual nossa missão. Palavras, ele consegue resumir, sintetizar a razão da nossa existência, a razão do nosso ser. O versículo 9: vocês são geração eleita, nós somos povo de Deus. E a Bíblia diz que por volta do entre 60 e 62, antes de Nero perseguir a igreja, antes do apóstolo Pedro ser morto, ele escreve essas palavras, palavras contundentes, palavras que são afiadas, mas que têm uma mensagem poderosa. Somos geração eleita. Sabe por que nós somos geração eleita?
porque pertencemos a um povo eleito a Deus. Nós somos um povo eleito, pertencente a Deus, e por seu amor e por sua graça nós fomos escolhidos para ser dele. Qualquer crise, qualquer do seu, qualquer loucura sua, não pode tirar isto do seu coração. E ainda que você fique confuso, eu quero dizer a você uma coisa: você pode ter a solução do devaneio, da loucura, da crise resolvida nas palavras de Jesus. Sabe, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes a mim, ao contrário, escolhi a vós outros. Eu vou repetir mais uma vez. Perceba que aqui o texto diz: não foste vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, diante da sua crise, diante de qualquer devaneio seu, de que você porventura venha ter, não esqueça dessa verdade: você é do Senhor, você pertence a Ele, e Ele te comprou com um preço precioso, muito caro, o preço que Ele pagou por você. Muitas vezes a gente vê as pessoas não entendendo isto, não vivenciando isto, e é hora da gente perguntar àquele irmão, quando o irmão não vivencia isso: meu irmão, sendo contigo, tu está variando, meu irmão? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas variando, as pessoas não entendem a dimensão, o que essas palavras significam. E aí a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus, na caminhada cristã, tendo uma postura de ter a sua mente variando. E aí, meus irmãos, aquele chavão que costumamos dizer com o nosso amigo, com o nosso colega, a gente olha para o irmão assim e diz: ô meu irmão, o que está acontecendo contigo? Tu está variando. O Pai te escolheu e você está desse jeito. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu. Diz aqui, olha: vocês são geração eleita. Nós fomos eleitos pelo Senhor, e nos esquecemos dessa disposição. Nós somos, a Bíblia diz também aqui, sacerdócio real. Você sabe a dimensão? Lutero, ele rompeu com a igreja quando ele declarou à igreja que cada cristão poderia livremente falar com Deus, que os clérigos ou o clero não poderia, por hipótese alguma, impedir tal disposição que pertencia a cada. Nós batistas temos como princípio o sacerdócio universal de cada crente, de cada homem espiritual, de cada mulher espiritual. Isso significa, irmãos, que eu e você temos liberdade de falar com Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar a comunicação entre Deus e o povo. Hoje podemos entrar na presença de Deus como sacerdote por meio de Jesus Cristo, porque nós somos sacerdócio, eu e você. Além de sermos geração eleita, nós somos povo, somos sacerdotes reais. Nós temos livre acesso a Deus, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, onde quer que está, podemos falar com Deus. Irmãos, isso é algo tremendo. E eu não sei se você tem falado com Ele, eu não sei se você tem buscado, eu não sei se nesse momento seu de dificuldade, se você tem conversado com Ele tete a tete. Ei, eu quero dizer a você que você não precisa de mais ninguém agora para ter uma conversa com teu Pai. A Bíblia nos diz que Ele nos sonda e nos conhece, antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, sabe? Abra para Deus o teu coração, conta para Ele os teus medos, diga a Ele os teus segredos, faça a Ele saber
as tuas angústias, as tuas perseguições. Você é dele, e você pode conversar com ele qualquer hora. Você sabia que Deus não dorme? Não, Deus não precisa dormir como eu e você. E até mesmo quando nós estamos dormindo, Ele trabalha. Ele está pensando na gente o tempo todo. Mas o apóstolo Pedro continua dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus, exclusiva. Ele não quer nos dividir com ninguém. Nós somos exclusivo dele. Não há possibilidade de nós servir a Baal, por exemplo, como os nossos pais no passado fizeram. Não há como ser de Deus e qualquer outra pessoa, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, perceba, somente a Ele prestarás culto. Somos propriedade exclusiva de Deus, eu e você Tem algumas agências bancárias que colocam assim, atendimento exclusivo. Geralmente para esses é que há um poder aquisitivo maior, não é? Para esses que têm uma condição financeira grande, como a irmã Betânia, o irmão Ivanil, não é? É assim, esses irmãos aí que recebem do governo do estado. Mas irmãos, imagina essa mesma disposição, se nos homens a gente acha boa, quando a gente chega numa agência é tratado desse jeito, imagina ser exclusivo para Deus. Significa que nós somos a menina dele, nós somos o povinho dele, o bichinho de Jacó, aquele que ele não hesitou em dar a vida por mim e por você. Nós pertencemos, significa, meus irmãos e irmãs, que nós pertencemos ao reino de Deus. Nós fomos adotados como filhos, temos um Pai e Senhor a quem pertencemos. Isso é tremendo. Nós temos Pai e Senhor a quem pertencemos. Nós temos um Pai. Eu, por exemplo, desde os 3 anos de idade que eu não sei o que é pai, mas depois que eu comecei a entender um Pai eterno, eu venci muitos dos meus medos, muitas das minhas frustrações eu busquei trabalhar no meu ser, porque eu tenho esse Pai que todas as manhãs se renova para me assistir, homem fraco, falho e pecador. Eu tenho esse Pai que não desiste de mim, mesmo diante das minhas cabeçadas, diante dos meus erros. Eu tenho esse Pai que está sempre ao meu lado, independente das tempestades, independente dos furacões da vida. Por isso que nós somos exclusivos para Ele. Nós pertencemos a Ele. Nós temos esse Pai, e você tem. Creia, você tem esse Pai. A gente precisa, irmãos, nós precisamos melhor vivenciar esta paternidade em nossas vidas, olhando para tudo isso que está na nossa volta, olhando para esse momento que estamos vivenciando, e pegando na mão dele e dizendo: caminha comigo, Pai, está edificado. Por isso que eu entendo que o apóstolo Pedro escreveu aqui esse recado, essa palavra é tão oportuna como era naquela época, hoje é tão oportuna como era naquela época. E eu e você precisamos pegá-lo pela mão. Ele precisa ter a mim e a você disposto a pegar na mão dele. Permita que isso aconteça, e você vai enfrentar as dificuldades, os problemas, seguro. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: seguro estou e não tenho temor do mal. Mais ou menos assim. Eu sou terrível na música.
Mas essa música, ela passa uma mensagem. Mas o problema nosso é que nós temos nos esquecido de vivermos para a glória do Senhor. E temos buscado escrever o nosso próprio caminho. Nós temos nos esquecido do nosso destino. Se somos dele, precisamos ser o que somos. Já está escrito, já está definido. O nosso destino pertence a Deus. O seu e o meu destino pertence a Deus. Não tenha medo. Não se afogue.